comigo, você já assistiu Kamen Rider Black RX? Ou sei lá, conhece a série? Porque e se eu te contar que a série meio que ganhou uma continuação depois daquele final? Pô, Thiago, uma continuação? Sim, eu vou te apresentar ela nesse vídeo. Então vamos lá. Fala galera do Karatoku Vlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje, galera, eu vou estar trazendo para vocês uma história que meio que traz a continuação de Kamen Rider Black RX. Por quê? Vocês já vão entender daqui a pouco, mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho e não se esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, que vocês sabem que são fãs de Kamen Rider Black RX. E Kamen Rider Black também, porque ele tá nesse meio. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Deixa eu te perguntar, você conhece a BC Game? Pra quem não sabe, a BC Game é uma plataforma onde você consegue ganhar dinheiro jogando e ainda aumentar a sua renda. Quer conhecer mais da plataforma? Clica no link que tá aí fixado nos comentários que eu vou te apresentar ela. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, essa continuação se chama Kamen Rider Black RX Edition After Zero, ou no caso After Zero quer dizer depois do zero. Essa continuação foi lançada pela Sick Hero Saga e foi totalmente baseada na série de TV Kamen Rider Black RX. Mas bom, ela não é canônica. Mas eu creio que vocês estão se perguntando, tá Thiago, se ela não é canônica, então por que você considera ou chama ela de continuação de RX? Bom galera, pelo fato de ela seguir os passos da série de TV, ou seja, a história dela já começa a partir do final da série de TV, tipo, depois do último episódio, entra a história da Sick Hero Saga. Então, por ela seguir os eventos que ocorreram na série de TV, dá pra considerar ela uma continuação, mesmo sem ser canônica. E vale destacar que o RX não foi o único que ganhou uma história da Sick Hero Saga. Várias outras séries ganharam também, como o próprio Kuga, Fire Esquiva, entre outras. E bom, essa história foi lançada na revista Monthly Hop Japan, que é uma revista lá no Japão que costuma trazer algumas notícias sobre SH Figuarts, a linha do Super Imaginative Shogokin e também sobre algumas figuras de animes. E essa história do RX foi lançada nas edições de dezembro de 2002 até março de 2003. E bom, como eu tinha falado antes, essa história se passa após os eventos da série de TV e apresenta personagens que são originais da própria história, como o White RX, ou como ele é apresentado pra gente, Another RX, e também o Another Shadow Moon, que é um Shadow Moon que possui os poderes do Grande Rei e do próprio RX. E também ele que é um resultado da absorção de 2 Kingstones. Vale destacar que essa história é dividida em 4 capítulos. E agora eu vou te contar ela. E bom galera, vale destacar que essa história traz muitas referências a acontecimentos da série de TV, então fica ligado. E bom, o capítulo 1 se chama Dia Cerimonial, e ele já começa com o Isamu meio que indo sair de moto. Porém, quando ele se dá conta, ele já está ao ar livre e meio que tá sobre o luar. E quando ele olha para cima, ele vê alguém flutuando. E quando ele meio que se dá conta, ele vê que é outro RX, no caso um Kamen Rider branco, como é descrito. E quando ele se dá conta, ele vai se transformar, mas acaba virando o Black ao invés do RX, meio que sem entender. E os dois acabam começando a lutar, ele e esse Kamen Rider branco, que acaba sendo intitulado de Another RX. E no meio dessa luta, ele acaba meio que conseguindo arrancar a Kingstone do Black e ele absorve ela. E assim, ele acaba se tornando o Grande Rei, ou o Rei da Criação. Ou melhor ainda, como ele é intitulado, Another Shadow Moon. E bom, aí a gente entra no capítulo 2, que se chama Deslumbrante. E bom, no meio desse confronto, o campo de batalha meio que se transforma em um templo escuro, com um trono. E nesse trono quem se assenta é o Grande Rei. E bom, nesse trono tem meio que um ser de armadura sentado. E aí a gente acaba descobrindo que dentro dessa armadura só tem um esqueleto com um coração pulsando, enquanto as outras partes do corpo, ou os restos mortais, estão sendo controlados pela vontade do Grande Rei. E bom, eu creio que vocês estão se perguntando, tá Thiago, mas o que isso tem a ver? Bom, acontece que essa luta entre o Black e o Another Shadow Moon foi planejada pelo Grande Rei, para que assim ele pudesse ver qual dos dois
teria o corpo mais adequado para que assim pudesse se tornar o governante dos Gorgon, já que de alguma forma o Grande Rei já estava utilizando ou controlando o corpo do Shadow Moon. E aí a gente entra no capítulo 3, que se chama A Morte da Terra. Bom, depois de toda essa explicação do Grande Rei, o Shadow Moon pega Petrol Hopper e usa o Sabre Satã para esfaquear o Isamu aonde ficava a Kingston. E isso faz com que o Isamu acabe meio que brevemente retornando à sua forma Bataman. E aí vocês me perguntam, poxa Thiago, que forma é essa? É uma forma exclusiva da história? Pra quem tá se perguntando, essa forma já apareceu na série de TV, tanto pro Black quanto pro Shadow Moon. Tá, Thiago, quando que foi apresentado isso na série de TV? Bom, como a gente sabe, durante o processo de pré-transformação ou de hibernação do Isamu Minami, muito semelhante à pupa que a gente vê, ou casulo que a gente vê que o Shadow Moon fica, o mesmo ocorreu com o Isamu, porém de forma bem mais rápida. Por quê? Naquele casulo é onde de fato ele meio que vira um mutante, vira de fato um homem gafanhoto. É onde de fato ele atinge a forma Bataman, que é o quê? Que é a forma original dele, que é um homem gafanhoto. Tanto que a gente vê que na primeira transformação dele, antes dele virar o Black, ele aparece como um gafanhoto. E aí sim, ele entra como o Black, que é apresentado pra gente na série de TV. Por quê? Porque aquele Black que a gente conhece é como se fosse uma armadura que protege o gafanhoto em si. Tanto que a gente vê que em várias partes do corpo dele, como no próprio cotovelo, tem uma partezinha do corpo dele que fica exposta. Então, essa Bataman, essa forma Bataman, podemos colocar assim, ela é a forma original dele, que é o quê? Que é um homem gafanhoto. Esse processo de hibernação a gente vê muito com o Nobuiko, quando em boa parte da série ele fica naquele casulo. E ali a gente vê várias vezes ele apenas a cabeça dele. E aquela parte da cabeça é, de fato, a parte da forma original do Nobuiko, que é um homem gafanhoto. Voltando à história, ele acaba voltando para essa forma antes de sim voltar à sua forma humana. E assim a gente entra no último capítulo, que se chama Rei dos Sonhos. E bom, após o Shadow Moon tomar a Kingston do Black, na sua forma original de Shadow Moon, ele absorve essa Kingston e assim ele acaba assumindo a verdadeira forma do Grande Rei e se torna o Another Shadow Moon. O Isamu, vendo essa situação, mais uma vez se transforma, só que não em Black, dessa vez ele se transforma de verdade em Kamen Rider Black RX. Mas eu creio que vocês estão se perguntando, poxa Thiago, como ele se transformou sem a Kingston? A explicação chega a ser até muito simples, porque, como a gente sabe, nos primeiros episódios do RX, a gente vê que o Isamu ele é arremessado no espaço, depois de não aceitar a proposta do Império Crisis, e o Kingston absorve a energia do Sol, e ali fica claro que ele já não é mais o Black. E nisso, eles deixam bem claro, né, que ele se torna o filho do Sol, ou seja, ele já deixa de ser dependente da Kingston, ele depende muito mais da luz do Sol para se transformar, ou do poder do Sol, sendo mais específico, do que da Kingston. Tanto que em vários momentos, quando o Isamu sofre um dano bem grave, principalmente naquele painel que ele carrega no peito, ele recebe a energia do Sol e meio que se fortalece outra vez. Ou seja, para se transformar, ele não necessariamente precisou da Kingston, ele precisou muito mais da luz solar. Obviamente, deve ter dado um trabalho a mais, porém, assim ele consegue se transformar apenas usando o poder do Sol. E bom, depois de se transformar em RX, os dois lutam e a luta meio que fica bastante equilibrada, porque como a gente sabe, o Shadow Moon, quando ele volta em RX, a gente sabe que ele ainda não tá no mesmo nível do RX. Por quê? Porque o Shadow Moon, ele tinha apenas uma Kingston. Na série, o RX contava com o poder do Kingston e do Sol. Nisso, os dois meio que ficaram equilibrados, porque ele possui o poder de 2 Kingstones, o que chega a equivaler. E nessa luta bem equilibrada, o Isamu pode até meio que chega perto de perder. Mas, num golpe de sorte, ele acerta a Kingston do Shadow Moon. E assim, ele consegue destruir ele. E depois que a luta acaba, de repente, o Isamu acorda. E ele pensa, teria sido tudo isso um sonho? Sim, esse é o final da história. Não foi explicado se foi um sonho ou se foi real. Mas o que pode ter acontecido também é o que rolou em um episódio de Kamen Rider Black, quando meio que os dois se encontram em um sonho ou até mesmo em pensamento e tudo mais. Então, meio que fica a critério de muitos. Por isso que essa história por muitos, não chega a ser considerada canônica. Por quê? Porque no final não fica claro se ela aconteceu de verdade ou se foi tudo um sonho. Mas a minha teoria é que como é que eles estavam lutando em um lugar que
em um lugar diferente, um lugar pelo qual o Isamu foi transportado, como deixa bem claro na história. Quando ele assusta, ele já está em outro lugar. E por isso a luta aconteceu, mas depois que ela foi encerrada, o Isamu volta para onde ele estava. Por isso, de repente, ele acorda. Mas isso é uma teoria que eu deixei aqui. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje trazendo a história da Sekiro Saga. Se você quer mais vídeos assim, trazendo essas histórias, deixa aí nos comentários o que você achou dela e tudo mais. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esquece de compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque, putz, esse vídeo deu um trabalho que vocês nem imaginam. E se tiver ficado com dúvida, deixa nos comentários também, beleza? Bom, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um forte abraço e até a próxima!